Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Orquídeas Passo a Passo. Hoje a gente vai dar um passinho a mais aí nas nossas aulas, porque a gente vai falar sobre o que usar nos vasos, o que a gente pode usar para acomodar a nossa orquídea no local que a gente escolheu para cultivar. Esse fator é super importante, digo sempre que é um dos fatores mais importantes aí para que você tenha sucesso no seu cultivo, para que a sua orquídea, principalmente, pessoal, enraize nesse local que você escolheu. Tenho sempre falado, nas aulas anteriores também, que a raiz é a alma da orquídea, é uma das partes mais importantes aí para que você tenha sucesso no seu cultivo. Uma orquídea sem raiz saudável, pessoal, ela não consegue se alimentar. Porque a raiz é a boca da sua orquídea. Pense que a orquídea é uma pessoa e que a boca da pessoa, no caso da orquídea, é a raiz dela. É por aí que ela vai captar a umidade aí ambiente que você vai oferecer para ela e também a sua adubação, que é o alimento que você vai oferecer para ela. A orquídea, pessoal, ela absorve também essa alimentação, esse adubo também pelo vegetal, Vocês devem estar se perguntando, mas Elis, e pelo vegetal ela não se alimenta? Sim, ela se alimenta, mas é apenas 20% dessa absorção. Pelas raízes ela vai absorver 80% desse alimento. Então a raiz é super importante e a raiz está totalmente ligada ao uso desse substrato. Dependendo do substrato que você usar, se ele não for de boa qualidade, se ele tiver uma duração pouca ou começar a se decompor com o tempo, essa raiz não vai aguentar, ela vai morrer, ela vai ficar escura, ela vai ficar com excesso de água e não vai conseguir se hidratar. E a sua orquídea vai padecer, vai começar a ficar fraquinha e você não vai conseguir sucesso no cultivo. Muitas pessoas tem essa dificuldade de enraizamento, de orquídeas e sempre, pessoal, sempre está ligada ao substrato. Então, nessa aula de hoje, a gente vai dar esse passinho a mais e em breve a gente já vai começar com replante, tá? Eu sei que vocês estão ansiosos para começar a replantar, para ver como faz o replante quando a orquídea chega na sua casa. Mas é super importante a gente falar desses fatores antes de fazer replante, porque é desses fatores anteriores que vai depender o sucesso do seu replante. Então é importante você assistir todas as aulas desde o começo, assistir com atenção e seguindo aí esse passo a passo. Queria deixar uma dica aqui também para vocês sobre as aulas, sobre a frequência que você vai assistir às aulas. Pessoal, aconselho que vocês vejam as aulas pelo menos aí umas 2 vezes na semana, tá? Não veja uma aula hoje, espere 15, 20 dias para assistir a outra. Siga esse cronograma, faça aí para você uma tabelinha, o seu horário, um horário que você está mais tranquila e veja as suas aulas. Minha companheirinha chegou aqui, eu quero mostrar ela para vocês, gente. Olha aqui, ela toda vez que eu venho gravar, ela fica aqui do lado. Eu não posso deixar de mostrar, porque toda aula ela quer participar. Hoje eu vou mostrar ela para vocês. Essa é a Elsa, é a minha gatinha, ela tá sentadinha aqui do lado da mesa, tá? Desculpe aí, pessoal, a pausa na nossa aula de hoje, mas é que eu tenho muito amor dos meus bichinhos e ela fica aqui, ela é minha companheira, fica me dando esse apoio nas aulas. Eu queria muito mostrar ela para vocês, tá? Gente, então vamos lá para o assunto dessa aula de hoje. Gente, vamos falar de substrato. Qual o melhor substrato usar? É claro que eu vou mostrar para vocês os tipos de substrato que eu tenho tido muito sucesso aqui. Elis, mas e para que serve substrato na orquídea? Gente, o substrato que você vai usar na sua orquídea, ele vai servir para dar um pouco mais de umidade no seu vaso, onde você for cultivar ela, onde você escolher. E também, pessoal, ele vai dar fixação para essas raízes, ele vai dar fixação para a sua planta, porque uma planta que não está fixa no vaso também não enraiza.
também aí não vai se desenvolver melhor, tá? Toda orquídea precisa de segurança para se desenvolver no local onde ela está. Sempre digo que as orquídeas são muito parecidas com a gente, nós também precisamos de segurança, né? E elas também. Pessoal, eu quero começar com um substrato aqui muito interessante, que é bem polêmico aí no meio orquidófilo, que é a argila expandida, tá? Quero explicar certinho para vocês o uso da argila expandida. É esse materialzinho aqui. Pessoal, são essas bolinhas, ó. A gente encontra essa argila expandida em gardens, até loja de variedades vocês encontram. Essa eu encontrei em loja de variedade aqui na minha cidade. Olha como ela é limpa, é redondinha, muito bonitinha, um substrato limpo que não vai apodrecer, não vai queimar a sua raiz. E muitas pessoas têm falado que a argila expandida solta gases, que a argila expandida queima a raiz de orquídeas. Pessoal, nada disso. Eu tenho muitos vasos aqui, tá, usando a argila expandida e ela é maravilhosa para você usar como substrato no seu vaso. Por quê? A argila expandida, pessoal, tem esse segredinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Percebam que ela está na água. Eu sempre deixo a minha argila expandida na água antes de fazer o replante. Por quê? Porque ela vai absorver essa água que eu deixei ela de molho, tá? Depois a gente vai colocar ela no vaso, vai retirar a água, vai colocar no vaso para acomodar a nossa orquídea. E aos poucos ela vai soltando essa umidade que ela absorveu dessa água. E é tudo que a orquídea precisa. Tudo que ela gosta é essa pouca umidade no substrato, tá? É essa umidade que vai se soltando aos poucos e ela vai secar, porque a orquídea precisa estar seca para que você possa regar a sua orquídea novamente. Então eu super indico o uso sim da argila expandida, tá? É um material leve, você pode usar em vasos pesados, por exemplo, o vaso de cerâmica que você vai usar, e você vai acomodar a sua orquídea em um local que você não quer que pese muito. Você pode usar a argila expandida, tá? Para que você não tenha aí muito peso nesse local, tá? Pode usar a argila expandida sem medo, você vai ser muito feliz aí no seu cultivo. Segundo substrato que eu indico, que também é um substrato que às vezes eu falo lá no meu canal e as pessoas até ficam surpresas. Pessoal, esse substrato que eu vou mostrar para vocês agora, ele é super leve, um substrato limpo também, super enraiza orquídea. Tanto que eu tentei pegar o meu vaso lá do meu pallet da minha garagem para trazer para vocês verem uma Phalaenopsis que está sendo cultivada nesse tipo de substrato e eu não consegui tirar, porque o enraizamento dela já está colando no pallet. Se eu puxasse, ela ia se descolar, né? E eu ia perder essa raiz. Então eu deixei ela lá bem quietinha. Gente, eu estou falando desse material aqui. Olha que substrato limpo, super leve, que é o isopor. Sim, você pode usar o isopor como substrato na sua orquídea. E esse substrato, gente, o isopor, ele tem uma outra vantagem também. Ele vai inibir aí um pouco o ataque de caramujos. O que eu faço aqui no meu cultivo, né, nos meus vasos? Se eu vou usar um outro tipo de substrato que não seja somente o isopor, eu coloco aí no meio desse substrato uns 2, 3 pedacinhos de isopor para me ajudar com o ataque de caramujos. Porque a gente tem um orquidário fora de casa, com terra. E quando chove muito, 2, 3, 4 dias de chuva, gente, os caramujos vêm, né? É coisa da natureza, não adianta a gente querer matar todos os bichos do mundo, porque a gente não consegue. Então a gente tem que usar aí essas técnicas, essas táticas para inibir, para repelir, tá? Não matar, repelir. Todos esses substratos que eu estou usando aqui e que eu estou apresentando nessa aula para vocês são super importantes também na questão da chuva que eu acabei de falar, né? Por exemplo, chove aí na sua casa, no seu estado, uma semana, gente, sem parar de chuva, aí você nem dorme, fica apavorado. Meu Deus, eu vou perder todas as minhas raízes.
Se vocês usarem esses tipos de substrato que eu estou passando hoje nessa aula, você pode dormir tranquilo. Sabe por quê? Porque essa água da chuva que está caindo no seu vaso, ela vai escorrer, ela vai descer com muita facilidade, vai ficar somente a umidade que a sua planta precisa e não vai apodrecer raízes, ok? Vamos então para o terceiro tipo de substrato que eu gosto demais também, quero mostrar para vocês. Todos esses substratos, gente, são de super fácil acesso, super baratinhos, vocês não vão ter gastos altos com esse tipo de substrato. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês são cacos de cerâmica, cacos de telha. No caso, esse aqui, pessoal, é um vaso que quebrou, um vaso meu de cerâmica que quebrou, e é claro que eu quebrei o vaso, né? Aproveitei e já fiz os meus pedacinhos para usar como substrato. É isso aqui, pessoal, cacos de telha. Seu vaso quebrou, vai lá, aproveita, quebra ele com martelo, faz substrato para sua orquídea. Mesma questão da argila expandida, o caco de telha ou caco de cerâmica, tá? Mesma questão, ó. Toda vez que você for usar seu caco de telha para fazer replante na sua orquídea, você vai deixar ele de molho na água uns 2 dias antes do seu replante, porque assim ele vai também absorver essa umidade e depois ele vai soltar para sua orquídea, tá? A mesma questão no momento que você for fazer a sua rega. Você vai regar seu vaso com caco de telha, com argila expandida, ela vai absorver a água, depois ela vai soltar para as raízes da sua orquídea e vai secar e esperar aí a sua próxima rega para que ela possa se hidratar novamente. Cacos de telha são um material um pouquinho mais pesado, então você vai trabalhar com um vaso mais leve. Ou se você tem uma estrutura que vai aguentar um vaso de cerâmica, um cachepô de madeira, é claro, você pode usar sim no vaso de cerâmica ou no cachepô de madeira. Quem gosta de vaso plástico, quem tem sucesso, né, no vaso plástico, eu super indico aí o uso dos caquinhos de telha, que é ótimo. Gente, as minhas orquídeas enraizam, que é uma beleza, tá? Gente, agora eu quero falar de um substrato muito popular no cultivo de orquídeas, muitas pessoas usam, só que nessa aula eu tenho uma dica muito legal para você de quando você vai usar esse tipo de substrato, tá? Que é, gente, eu tô falando hoje da pedrinha brita. Essa pedrinha aqui, pedrinha de construção, gente, isso aqui, ó. Pedrinha brita de construção, você encontra em lojas de material de construção, é claro, é super barato, super acessível e é um substrato que você não vai precisar ficar replantando. Aliás, todos esses substratos que eu estou mostrando para vocês são assim. Você não vai ficar replantando sua orquídea como na maioria de 2 anos, de 3 anos. São substratos que duram aí a vida toda. Então você não vai ter esse trabalho e nem vai atrapalhar o desenvolvimento da sua orquídea, porque toda vez que você replanta a sua orquídea, ela vai demorar aí pelo menos uns 6, 7 meses até ela se adaptar ao novo vaso, ao novo substrato, né, ao novo local que você escolheu. Então eu super indico a pedrinha brita também, tá? Mesmo caso do peso, gente, você vai ter que trabalhar com o vaso e com o peso da pedrinha brita. E qual é a dica do uso da pedrinha brita que eu deixo nessa aula para vocês? Pessoal, a pedra brita, ela vai ajudar demais vocês na fixação da sua orquídea no seu vaso. Então você pode usar com uma orquídea que está com poucas raízes, tá? Ela tá com raiz curtinha, tá com raiz apodrecendo, você não sabe como fixar a sua orquídea no seu vaso? Usem a argila expandida. Ela vai te auxiliar demais, porque ela vai deixar a sua orquídea bem fixa no local, no seu vaso que você escolheu. Gente, agora eu quero falar de um aliado, tá? Do substrato, tá? Também é um substrato para orquídeas, mas ele é um companheiro, ele vai acrescentar
um pouquinho a mais de umidade nesses tipos de substrato que eu acabei de apresentar para vocês. Lembrando que se o seu clima for quente e seco, aí você vai usar esse aliado que eu gosto muito, que eu vou mostrar para vocês, como aí uma umidade um pouquinho mais para sua orquídea. Mas se o seu clima for úmido, chove muito aí na sua região, não precisa usar. A gente está falando hoje do musgo esfagno, é esse material aqui, tá? Muitas pessoas usam. E como eu uso esse meu aliado nos meus vasos? Aqui o meu clima é quente e seco, então eu faço meu replante, deixo a minha orquídea bem fixa no vaso, usando esses tipos de substrato e apenas acrescento uns fiapinhos de musgo esfagno por cima desse substrato. Após o replante, vamos ter aula sobre isso também, aguardem, tá? Então, o musgo esfagno, gente, ele é aí um complemento do substrato. Tenho também, depois nas próximas aulas vou mostrar para vocês, algumas orquídeas cultivadas em coquedamas, que é esse material. Eu uso apenas o musgo esfagno para montar o meu coquedama e colocar a minha orquídea, que eu gosto muito de fazer arranjos diferentes. Então eu tenho aqui também alguns coquedamas de orquídeas, fica muito bonito, fica muito legal, só que você tem que tomar bastante cuidado na questão da rega usando o musgo esfagno, tá? Ele demora um pouquinho mais a secar, vai oferecer um pouquinho mais de umidade para sua orquídea, mas atenção, porque rega em excesso é sinônimo de fungo e de apodrecimento de raízes, tá? Então, muito cuidado, a gente tem que ter muita sabedoria para usar o musgo esfagno por cima. É muito pouquinho, gente, é só uns fiapinhos. Como eu sempre falo lá no nosso canal do YouTube, é só um cheirinho de esfagno. Gente, por último, o substrato, que eu acho que muita gente nem considera, né, um substrato, gente, é a madeira. A madeira também é um substrato para orquídea. Esse aqui é um Dendrobium varcelli, é uma orquídea, tá? E ela está na madeirinha. Gente, madeira também é um tipo de substrato para orquídeas, é o local em que ela vai se fixar para se desenvolver. Então, a madeira também é um tipo de substrato, tá? Gente, essa é uma madeira peroba, tá? Mas eu aconselho demais vocês a usarem sempre um substrato que seja a madeira, que seja uma madeira durável, uma madeira resistente. Porque se essa madeira ficar se decompondo rapidamente, se essa orquídea ficar no tempo, tomando sol e chuva, e a madeira não for uma madeira duradoura, ela vai se decompor. Aí você vai ter que ficar retirando a orquídea, quebrando raiz que está colada na madeira, e a orquídea vai sofrer um pouco, vai demorar mais para se desenvolver, ok? Então procurem sempre uma madeira de qualidade, uma madeira bem durável. Eu espero que essa aula tenha sido de bastante proveito para vocês e fiquem todos com Deus. Eu espero vocês na nossa próxima aula, que tá imperdível. Eu vou ensinar vocês aí sobre o local que você vai colocar a sua menina agora e depois a gente já vai para os replantes. Um abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!